Segurança apanha de cliente em posto de combustível de Vila Velha. Nas imagens, o funcionário aparece levando socos e empurrões de um homem enfurecido. Ladrões roubam um caminhão na porta da casa de caminhoneiro. São perseguidos e trocam tiros com a polícia. Primos assaltam posto de bicicleta. Eles chegaram ao local e renderam clientes e frentistas. Houve perseguição policial e um dos suspeitos foi baleado. Mais chuva para o estado. É a previsão para os próximos dias. No temporal de ontem, capixabas sofreram com alagamentos e queda de barreiras. Ladrões de picanha. As imagens do trio Cara de Pau foram registradas pelas câmeras de um supermercado em Vitória. Incêndio destrói granja na região serrana, um prejuízo de R$2 milhões. Mulher vai ao médico e desaparece no sul do estado. A família está há 2 semanas sem notícias da dona de casa. Carreta de combustível pega fogo e interdita os 2 sentidos da BR-262. A festa da democracia. O capixaba foi às urnas nesse domingo. A eleição foi considerada tranquila. O estado foi o segundo a finalizar a contagem dos votos. E como diferenciar uma simples tontura causada por falta de vitamina, a alteração de colesterol, de uma labirintite, que é uma inflamação do ouvido? Os detalhes em 1 minuto, a gente já volta. Olá, boa noite. Troca de tiros durante assalto a posto de combustível na Serra. Um criminoso foi baleado. Os bandidos chegaram de bicicleta. Eles são primos e vieram do norte do estado. A câmera do posto de combustíveis registrou o assalto. Quando o carro vermelho para e o cliente sai para abastecer, ele e 2 funcionários são surpreendidos por um rapaz armado em uma bicicleta. O bandido aponta o revólver, pega o dinheiro dos frentistas e vai embora. Esse foi o primeiro assalto ao posto registrado em 3 anos de funcionamento. No momento que a menina foi prestar atendimento ao cliente, ele chegou, abordou ela armado, com revólver, e pediu os valores e assim fez o assalto. Em seguida, o bandido armado e o comparsa dele que o aguardava na avenida fugiram. Policiais militares que passavam pelo local avistaram funcionários do posto pedindo socorro e se informaram sobre o fato. A PM deu início à busca pelos bandidos e a poucos metros do posto encontrou a dupla. Durante a fuga, eles abandonaram a bicicleta. Alcimar do Nascimento Costa, de 19 anos, que aparece nas imagens, chegou a trocar tiros com a polícia e acabou baleado na perna. Ele foi levado para o hospital Jaime Santos Neves. Com ele, a PM apreendeu esse revólver calibre 38. O dinheiro roubado foi recuperado. Eles estavam em fuga, direção à Laranjeira. Acabaram de efetuar o assalto aqui no posto de gasolina e fugiram de bicicleta. No momento em quando ele viu a viatura, eles abandonaram a bicicleta e reagiram contra a guarnição. Respondemos à altura. E todo esse elemento que vier contra o Estado ou contra a sociedade, nós vamos responder à altura. O Wendel Labarésio do Nascimento, de 19 anos, também foi detido. Os 2 rapazes são primos. Alcimar mora em Barra de São Francisco e o Wendel em Ecoporanga. A polícia, eles disseram estar na serra, passeando na casa de um tio. O Wendel não quis gravar a entrevista, mas afirmou que não sabia que o primo pretendia assaltar o posto. O estado de saúde do bandido baleado é estável. E veja só esse flagrante. O segurança de um posto de combustível de Vila Velha leva socos e empurrões de um cliente que estava bem nervoso na hora das compras. O vigilante do posto é atacado pelo homem. Ele tenta escapar, mas tropeça e é agredido com socos e chutes. Veja mais uma vez o momento exato da agressão. Algumas pessoas veem a cena, mas não interferem. A violência só para quando a vítima se afasta. Mesmo assim, o funcionário, que é terceirizado, ainda é insultado pelo agressor. A confusão aconteceu na madrugada de domingo, neste posto de combustíveis que fica na Praia da Costa, em Vila Velha. Os responsáveis aqui pelo posto preferiram não gravar entrevista. Segundo eles, as agressões começaram depois que o homem foi convidado a se retirar da loja de conveniência.
O cliente comprava produtos no local e teria arremessado moedas na funcionária na hora de pagar pelas compras. O posto funciona 24 horas, mas, segundo os proprietários, não vende bebida alcoólica entre meia-noite e 6 horas da manhã. Os responsáveis pelo posto acreditam que o agressor chegou no local embriagado. O vigilante está afastado, com hematomas pelo corpo. Ele passou por exames no departamento médico legal e registrou um boletim de ocorrência contra o agressor. Polícia recupera um caminhão roubado depois de trocar tiros com os bandidos. Alzimar agora respira aliviado. O instrumento de trabalho, o ganha-pão dele, foi recuperado pela Polícia Militar. O caminhão foi furtado em frente à sua casa, na madrugada desta segunda-feira, no bairro Vista da Serra 2, na Serra. Nunca poderia imaginar que ele dorme em frente à casa e tem muitas pessoas na casa. Aí a gente nunca poderia imaginar que viesse a acontecer isso. Só que o pessoal que vieram, eles vieram muito rápido. Eles destravaram o caminhão, desbloquearam, ligaram e saíram de vez. Os PMs se depararam com o caminhão na altura de Planalto Serrano. Foi quando começou uma perseguição que durou cerca de 25 minutos, até que os bandidos resolveram abandonar o veículo em Putiri, zona rural aqui da Serra. Mas antes de fugirem, atiraram contra os militares, que revidaram. Ninguém ficou ferido. Os ladrões só abandonaram o caminhão, pois bateram com o veículo contra um barranco. Tiros atingiram a carroceria. Dos 3 criminosos, apenas um foi detido. Os outros fugiram. Para Alzimar, o furto não foi à toa. É um carro que já sabia da existência do caminhão, aonde que ele se localizava e já deram um bote certo. Graças a Deus que eles fizeram isso de manhã, porque eu ia sair 4 horas da manhã para viajar, que eu ia para Salvador. Imagina se eu tivesse na hora, eu ou meu filho, ou mesmo ele mesmo, saído na hora com o pessoal na rua. Já que eles trocaram o tiro com a polícia, que a gente seria pior. O suspeito detido, Adão Alves de Souza, foi autuado por furto qualificado e associação criminosa. Já foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Os outros suspeitos ainda não foram localizados. A previsão é que continue chovendo forte aqui no estado nos próximos dias. Com o temporal de ontem, vários bairros sofreram com alagamentos e queda de barreiras. Em Cariacica, moradores de Sotelândia ficaram desesperados. O coração de Solange disparou quando viu a chuva que caiu na última noite. E toda vez que chove, a gente não tem paz para dormir, porque a gente fica preocupado com a gente, com o vizinho, porque cai barreira, já soterrou gente, já morreu gente, a gente passa a noite acordado socorrendo as pessoas. A terra virou lama e já dá para ver as pilastras no muro do terreno do vizinho que fica na rua de cima. E quem está ao lado corre perigo também. Seu Wilson, que tem um comércio, está até desanimado. Qualquer hora a gente está esperando uma surpresa aqui desagradável. Por quê? O barranco está próximo à casa aqui e a gente não pode fazer nada. Por quê? Um muro que a gente faz aqui não resolve. Tem que ser uma coisa bem potente, porque realmente é o seguinte, a gente precisa de proteção para casa. Um pouquinho mais à frente mora a dona Elci com os 2 filhos. O medo dela é o barraco de madeira não aguentar. Aí já liguei para a Defesa Civil, o homem falou que não pode fazer nada. Né? Um que eles podem vir ver que condenou, mandou sair, mas vai para onde? Debaixo da ponte, alaga, não tem condições de ir para lá. Né? Pagar aluguel, não tem condições. Elci vive na área de cima do terreno e a mãe dela mora aqui, na parte de baixo. Tempos atrás, a Defesa Civil até construiu essa barreira com terra e pneus. Mas olha só, parece que a coisa não está muito firme não. Todos moram no bairro Sotelândia, em Cariacica. Bairro onde pai e filho ficaram presos em escombros num deslizamento de terra em dezembro do ano passado. E nesse último fim de semana choveu forte na Grande Vitória. Ruas ficaram inundadas. O estacionamento de um shopping ficou alagado. Aqui em Cariacica, esses moradores dizem ter as casas condenadas pela Defesa Civil. E o estrago que a chuva pode causar é coisa que ninguém aqui quer pagar para ver. Faça um muro, se vocês vieram aqui, sondaram, prometeram começar no mês 7, até agora não aconteceu nada, parou, eu só quero que vocês façam um muro, pelo amor de Deus. A Defesa Civil de Cariacica foi ao local e avaliou não ter necessidade de interdição, mas vai monitorar o local. Em caso de emergência, os moradores podem ligar para 199. Carreta de combustível pega fogo na região serrana do estado. O acidente aconteceu na BR-262 em Marechal Floriano.
O motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e tombou na pista. A cabine pegou fogo. Ainda não se sabe a causa do incêndio, que foi controlado pelos bombeiros. O motorista foi socorrido. A rodovia chegou a ficar interditada nos 2 sentidos. O capixaba voltou às urnas nesse domingo e 46% votaram em Dilma Rousseff. A presidente conquistou a reeleição com um total de 51% dos votos de todo o Brasil. Movimento tranquilo nas sessões eleitorais em todo o estado. Ao contrário do primeiro turno, a maioria das ruas ficou limpa, nada de santinhos. Os votos foram confirmados em menos de 10 segundos. Nesta escola, em Vila Betânia, Cariacica, teve voto biométrico. Eu levei uns 5 segundos para votar. Não tem problema, não tem nada que faça com que a gente atrase, né? Dona Alzira, aos 80 anos, fez questão de comparecer. Se eu estiver viva na outra eleição, ainda vou votar outra vez, se Deus quiser. Quando estiver viva e com saúde? Vou votar. O governador eleito do estado, Paulo Artung, votou pela manhã. Nós entramos aí, talvez, depois do processo de democratização, na eleição presidencial mais disputada de todos os tempos, né? Durante a apuração na frente do TRE, expectativa, mas quando o primeiro resultado foi divulgado, já estava certo. Dilma Rousseff foi reeleita presidente da República. Já gritei muito, já comemorei muito, foi muito apertado, mas assim que é bom, a vitória é boa sim, quando é apertadinha. É muita felicidade, sabe? Pela primeira vez a gente botou às claras o que é esse país. O Espírito Santo foi o segundo a encerrar a votação, ficou atrás de Brasília. Às 7h08, todas as urnas estavam apuradas. A eleição estava muito tranquila, calma, todos votando sem qualquer tipo de opressão. Nós tivemos a troca de 32 urnas. Isso significa um percentual de 0,4%. Quem não conseguiu votar ou justificar ontem tem até 60 dias para procurar um cartório eleitoral. Para quem não votou no primeiro turno, o prazo termina dia 4 de dezembro. Como diferenciar uma simples tontura de uma labirintite, que é um tipo de inflamação no ouvido? É importante saber também que ficar tonto pode ter relação com falta de vitaminas, colesterol alterado e até mesmo pelo estresse. Veja na reportagem de Geilson Ferreira. 63 anos de idade e disposição de dar inveja em muita gente. Seu Clóvis não abre mão de uma boa partida de vôlei. Em dias de sol faz questão de praticar esporte na praia. Pratico vôlei de praia todo dia e também faço parte de um grupo de vôlei aqui do município, que é vôlei de terceira idade, que a gente chama de vôlei adaptado. Faço parte do time municipal. Tudo isso seria normal se não fosse por um pequeno detalhe. O aposentado tem crises de labirintite. Isso acontece mais quando eu estou andando em calçadão, andando na rua. É um pequeno desequilíbrio no andar, né? Pender um pouquinho para um lado ou pender um pouquinho para o outro lado. Esse médico explica que quem tem o problema sente que vai cair a qualquer momento. É como se tudo estivesse rodando. Aquela sensação de estar pisando no ar, sensação de desequilíbrio, hora está caindo para um lado, hora ela está caindo para o outro lado. Isso seria a tontura. O labirinto é um órgão que fica dentro do ouvido. É ele que recebe as informações dos olhos, da pele, dos músculos e articulações. Essas informações são encaminhadas ao nosso sistema nervoso central e, quando entram em conflito, resultam em enjoo e tontura. Mas, segundo o especialista, é preciso diferenciar uma crise de labirintite de uma simples tontura. A labirintite pode ser causada por uma inflamação ou infecção no labirinto. Já a tontura pode ter outros vários motivos. São causas metabólicas, alteração de colesterol, ácido úrico, triglicerídeos, o estresse, muito comum nessa hora. Causas genéticas também, a pessoa tem uma diminuição já do próprio labirinto por um estresse ou por um processo metabólico alterado, ela pode diminuir a circulação nesse órgão, que é o labirinto,
e venha a ter o desequilíbrio, né? Tontura que nós falamos. No caso de seu Clóvis, aproveitar mais a vida e desestressar foi uma das formas de amenizar os sintomas. Com a ajuda da família, o aposentado quase não tem mais crises. O resultado pode ser visto em casa, no dia a dia. Pelo menos a louça da janta ele tem disposição para lavar todos os dias. Deixa tudo arrumadinho para mim. E fazer muito esporte, né? Mulher vai ao médico e desaparece no sul do estado. Salete Manhago, de 47 anos, está desaparecida há 2 semanas. Ela foi vista pela última vez em um ponto de ônibus em Vargem Alta, a caminho de uma consulta de rotina. De acordo com a família, Salete sofre de lúpus, teve depressão pós-parto, toma remédios controlados, mas nunca apresentou comportamento estranho. Testemunhas teriam visto Salete em uma loja de eletrodomésticos, mas nada foi confirmado. A polícia vai pedir as imagens do local. Quem tiver informações pode ligar para 181. Prejuízo milionário. Um incêndio em uma granja na região serrana matou 90 mil aves. A perícia inicial descartou que o fogo teria começado depois de um curto-circuito. O olhar triste e perdido é de alguém que parece não acreditar no que aconteceu. Esse é o seu Fredolin Bolt, dono das granjas Caramuru. No sábado à noite, ele presenciou as chamas consumirem parte de sua granja. Este galpão, com 98 mil galinhas, foi todo destruído. Um prejuízo estimado de mais de 2 milhões de reais. O extintor não resolveu, a água não resolveu, pequena quantidade, não deu para resolver. De acordo com a informação de testemunhas, o fogo teria começado bem ali, no início da granja, e em pouco tempo atingiu toda a extensão dela, que é de cerca de 150 metros. O dono da granja informou que já foi descartada a possibilidade de que o fogo tenha começado com um curto-circuito. Resta agora a suspeita de incêndio criminoso. O perito constatou que não teve nenhum indício de curto-circuito. E se foi criminoso, o autor não pensou que o prejuízo poderia ser ainda maior. Os bombeiros levaram 4 horas para apagar um incêndio que, segundo os funcionários, levou 20 minutos para consumir tudo. O fogo teria começado por volta das 11 horas da noite. As chamas, de tão intensas, derreteram um teto de zinco e quase atingiram a casa de seu Vandelino, que fica a 5 metros de distância da granja. Queimou a vegetação, as árvores e por pouco não chega à janela. A mulher dele estava em casa e passou mal. Eu estava no aniversário também. Aí eu desci para baixo correndo, ver se minha família, mulher ficou em casa e ela passou até mal. Tem um problema de pressão. Aí subiu a pressão, precisou levar até para o Santa Maria Hospital. Seu Júlio foi um dos que chegou para ajudar no socorro logo depois que o fogo começou. Vivenciou 2 dramas, o incêndio da granja e a reação do dono. Ele é um homem honesto, você vê assim que é lutador, porém na hora que ele chegou ele desabou, simplesmente. Eu nunca vi ele dessa forma. Na ânsia de conter um incêndio, seu José se preocupou em fechar o gás desses 6 botijões, sem se importar com o risco que corria. Eu só ajudei a desligar o gás, só. Só? Ali são 6 botijões que poderiam até ter sido influenciados aí pelo calor. Isso. É um perigo aquilo ali, eu precisei fechar aquilo lá. O fato inédito abalou o distrito onde todos se conhecem. Nós não dá para acreditar que isso aconteceu. Um homem trabalhador igual Fredolin luta, né, e ajuda todo mundo. É muito triste ver uma coisa dessa. O Corpo de Bombeiros tem 30 dias para concluir o laudo. Em instantes, já tem ladrão fazendo estoque para o churrasco do fim de semana. Câmeras flagram o roubo de picanhas. A gente já volta. Câmeras de um supermercado flagram a ação de ladrões de picanha. A tentativa de roubo foi na manhã do último sábado, dia de grande movimento. 3 homens entram no supermercado e colocam no carrinho 16 peças de picanha no valor total de R$ 800. Mas não param por aí. Dentro da mochila escondem mais 12 pedaços de carne. Apesar de estar sendo monitorado, o trio conseguiu escapar. Um deles, ao perceber que ia ser abordado pelo vigilante, abandona a mochila. Os outros deixaram o local calmamente, abandonando a carne. As imagens foram encaminhadas à polícia, que vai investigar o caso. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã
no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma excelente noite e eu te vejo amanhã.